Bom dia, pessoal! Vamos então hoje falar sobre atenção e controle inibitório. Se vocês estiverem prontos, vamos lá? Lembrando que a gente já falou sobre atenção e já falou sobre função executiva. A atenção, a gente aprendeu sobre o teste de DigiSpan, o teste de atenção e cálculo e as avaliações de registro e evocação imediata. Para a função executiva, a gente viu trilhas, teste do relógio e os testes dos 3 comandos. Hoje, para a gente avaliar controle inibitório e abstração, que também são funções do lobo frontal, e que para alguns autores também são consideradas funções executivas, a gente vai focar em outros tipos de teste. Ainda vão ter testes que a gente vai ver que avaliam de uma maneira global a função frontal, que fazem parte do FAB, da bateria de avaliação frontal, mas esses testes a gente vai ver quando a gente for ver o FAB propriamente dito. Hoje a gente vai focar no que é mais específico para abstração e para controle inibitório. Então, vamos lá. Alterações de controle inibitório. O que a gente tem? O que é normal do envelhecimento? É normal uma redução de flexibilidade cognitiva. Então, a pessoa, ela sempre tem as mesmas ideias, por assim se dizer. É aquela coisa de dizer que a gente não muda a cabeça de uma pessoa mais idosa. E a gente também tem como se fosse uma automação da resposta automática. Mais ou menos dizendo assim, o idoso ele vai favorecer as respostas que ele já conhece, ele não vai passar por um filtro para desenvolver novas respostas. Ele não vai ter a inibição de entregar uma reação que ele já tinha no passado, uma resposta até de conceitos que ele já tinha de passado, em detrimento de criar uma nova coisa. Então é um pouco mais automático para eles. Quando a gente fala em termos de abstração, a abstração de uma forma global vai estar reduzida no idoso. Só que ela não é aquela abstração para coisas mais concretas, ela é mais ou menos assim, como se ele perdesse um pouco perde um pouquinho o pensar de forma mais abstrata. Então, não é, por exemplo, a pessoa que para de entender piada de duplo sentido ou para de entender, por exemplo, provérbios. Isso não acontece. É aquele pensamento maior, é você conseguir pensar num todo que não está ao seu alcance, em detrimento de você pensar em alguma coisa que é mais palpável, que está direto na sua frente, que é um exemplo do mundo físico. Vamos tentar entender um pouquinho melhor as coisas que não mudam, que eu acho que faz um pouquinho mais sentido de abstração. O que não vai se alterar? Não vai se alterar a capacidade de interpretar provérbios, como eu falei para vocês. A gente não vai ter alteração para entender similaridades e a gente também não vai ter alteração das coisas que a pessoa já sabia. Então, se a pessoa já tinha um conceito abstrato anterior, uma coisa que ela trabalhou durante a vida, ou um outro tipo de conceito abstrato, isso ela também não vai perder. O que ela perde, como sempre, são as partes da abstração e do controle inibitório, que são função mais fluidas. Gravem bem esse slide que ele vai ser importante para a gente ao longo das testagens, viu? E não tem como a gente falar sobre controle inibitório se a gente também não falar sobre uma pessoa que a muitas custas da sua própria vida pessoal ensinou pra gente o que a gente sabe sobre controle inibitório. Existe uma máxima na neurologia, que é até uma piadinha para você zoar seus amigos neurologistas, que a neurologia foi construída um AVC de cada vez. O que quer dizer que conforme foram ocorrendo as lesões do cérebro que puderam ser estudadas no paciente em vida, a gente pôde observar o que esse paciente fazia e como que isso alterava, e depois a gente pôde estudar no pós-morte o que de fato tinha acontecido, que foi se entendendo como que cada partezinha do cérebro funcionava de uma maneira, da sua maneira. Isso aconteceu também com o Phineas Gage. O Phineas Gage, ele sofreu um acidente, ele era um trabalhador de ferroviário, ele era um trabalhador ferroviário, e ele sofreu um acidente no ano de 1860. Nesse acidente, essa barra de ferro que vocês estão vendo aí na imagem, ela atravessou o lobo frontal do Phineas Gage. E por incrível que pareça, ele não morreu. Para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que foi essa brincadeira, olhem como que essa barra apresentou. Vocês têm esse artigo, né? Eu deixei para vocês nas referências aqui nos anexos, a história de que aconteceu para vocês lerem se tiverem mais curiosidade. Mas dão uma olhadinha de como que essa barra de ferro acertou ele. Acertou bem nessa região que fica atrás dos olhos, que é a região que a gente chama de órbito frontal. A região órbito frontal do lobo frontal, ela vai ser responsável pelo nosso controle inibitório. Ou seja, quando você tem uma lesão nessa região, você vai ter comportamentos como desinibição, pouco controle de impulso, distração. Então também, como a gente vai ver nos testes, controle inibitório e atenção é bem difícil de você conseguir testar separado, até porque eles estão bem envolvidos neurologicamente próximos. E também desregulação emocional. E foi tudo isso que aconteceu com esse moço. Ele que era uma pessoa antes considerada pacata, tranquila, um homem da sociedade adequado,
De repente ele se tornou um homem briguento, um homem que não conseguia controlar as próprias emoções e um homem cheio de vícios. Tanto que isso custou a vida dele também de uma forma mais precoce. Mas, de uma maneira muito trágica, graças a ele, nós começamos a entender um pouquinho melhor essas funções superiores do lobo frontal. Então, agradecemos a ele pela aula de hoje e pelos ensinamentos que a gente vai ver aqui para baixo. Então, o que você pode ver de queixa no consultório do seu paciente no mundo moderno de controle desinibitório? Geralmente não é uma queixa do paciente. Geralmente a família vai chegar falando, esse paciente, ele tá com muita energia, ele não para quieto, ele começa a fazer uma coisa e não para mais, parece que ele não consegue se controlar. Pode ser uma queixa de hiperativação, uma coisa que não tem tanto sentido. E também pode ser que ele fique extremamente inadequado. E isso às vezes se transparece naquela pessoa que não tem filtro. Então é aquele idoso que ele vai falar o que ele realmente pensa. O idoso não, né? Porque pode ser uma fase mais precoce. Mas a pessoa com a lesão nessa região, ela vai começar a falar coisas que ela realmente pensa, coisas que são rudes, coisas que normalmente ela não falaria. Então, a lesão na região órbito-frontal, ela é muito responsável por essa questão de inibição e da adequação do nosso comportamento. Como vocês podem imaginar, existe uma grande dificuldade de diagnóstico diferencial aí com o episódio de mania. Porque nos episódios de mania, essa questão da hiperativação e essa questão da inadequação, ela também acontece. Então, para vocês lembrarem sempre que quando vocês tiverem essas queixas, vocês podem estar diante de um paciente em mania, claro, mas tem que chamar a atenção de vocês, principalmente a partir ali dos 40, 50 anos, se o paciente nunca teve nada antes, que isso possa ser alguma coisa de controle inibitório. Alguma coisa propriamente dito de lesão de controle inibitório. Até porque na mania, quando você tem esses sintomas, é porque também está faltando controle inibitório, só que de uma forma mais reversível, né? Bom, dito isso, vamos continuar. Como que a gente vai avaliar o controle inibitório? A gente pode começar usando, por exemplo, a bateria de avaliação frontal, que eu citei para vocês antes. A sigla em inglês é FAB. Essa bateria de avaliação frontal, ela vai ter alguns testes que eles vão ser gerais em relação ao lobo frontal. Vocês têm acesso a esse anexo, né? Inclusive eu coloquei o artigo nos anexos aqui para vocês, que foi o artigo que foi validado e ele tem bonitinho para vocês o teste, tem um anexo à parte só com isso. Mas hoje a gente vai focar no que é mais controle inibitório. Lembrando que a gente não consegue diferenciar muito de atenção. Mas só para vocês verem. A gente vai ter as instruções conflitantes. Ele vai ser um teste que é considerado sensibilidade de interferência, mas para isso o paciente precisa ter atenção e ele também precisa ter controle inibitório. O que a gente vai fazer? Esse daqui eu gosto de fazer com vocês. Eu não sei como é que eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu vou mostrar na minha mão mesmo. Então vamos voltar aqui. Instruções conflitantes. O que você vai fazer? Você vai falar para o paciente bater numa mesa, que eu vou bater na minha própria mão para vocês conseguirem enxergar. Mas você vai falar assim, ó. Quando eu bater na mesa uma vez, você vai bater 2 vezes. E você vai treinar 3 vezes com o paciente. Então, aí o paciente tem que bater. Aí você faz. E o paciente faz. Aí você faz. E o paciente faz. E isso é o ensinamento. Você está mostrando para ele o primeiro comando. Só aí você também já consegue avaliar se esse paciente está entendendo o que você está dizendo e se ele tem uma capacidade motora também de repetir o seu movimento. Isso daí já começa, uma avaliação mais completa do lobo frontal. A gente vai dar o segundo comando então. O nosso segundo comando, como vocês estão vendo aqui, é para o paciente bater uma vez quando você bater 2 vezes. Então olha como é conflitante. Eu faço uma coisa e o paciente faz o contrário. Quando eu estiver batendo uma vez, ele bate 2 vezes. E quando eu estiver batendo 2 vezes, o paciente tem que bater uma. E você vai ensinar para ele de novo. Você vai falar, seu fulano, eu vou pedir para você então agora prestar atenção no meu segundo comando. Quando eu bater na mesa 2 vezes, eu vou pedir para você bater na mesa apenas uma. E você vai treinar com ele 3 vezes também. Então ele faz. E você faz. Desculpa, você faz. E ele faz. Aí você faz. E ele faz. E aí ele faz. E você faz. Então, isso daqui, a primeira parte, é do entendimento. Isso aqui não vale ponto. O que vai valer ponto? A partir do momento em que você começar a fazer a série junto com o paciente, você vai avaliar quantas vezes ele vai errar. Então, digamos assim, você está lá com o paciente, você vai falar, seu fulano, preste bastante atenção que agora a gente vai fazer junto. Vamos começar assim. Você vai olhar, não sei se eu vou me esconder um pouquinho para vocês poderem ver a série completa, mas vocês vão ter esses testes, vocês não precisam decorar agora, vocês conseguem ler no anexo isso. Mas é basicamente isso. Essa vai ser a série que a gente vai executar. Então, você pode ir junto comigo. Eu bato uma vez, você bate 2.
E quando eu bater 2 vezes, você bate uma vez. Pode ser? Vamos testar junto? Vamos lá. Então, você vai começar fazendo a série. Espera o paciente bater. Espera o paciente bater. Espera o paciente bater. E você vai fazendo até o final da série. Eu vou fazer e eu quero que vocês façam comigo em casa. Geralmente, quando eu estou ensinando meu residente, eu faço a bateria breve com eles para eles fazerem. Até que tá sendo um pouquinho estranho para mim também. Mas vão comigo para vocês entenderem qual que é o ritmo? Então, o ritmo é basicamente... E se o paciente acertar tudo, é 3 pontinhos. Se ele acertar 1 ou 2, é 2 pontos. E se ele tiver mais que 2 erros, é 1 ponto. Agora, se ele não conseguir ir nenhuma vez, aí é 0. Então, se ele não conseguir seguir você por mais de 4 vezes seguidas, ele não ganha ponto nenhum. Então, essa é a instrução conflitante. Um teste que é um pouquinho mais específico para controle inibitório, que também faz parte da bateria do FAB, é o teste do vai não vai. Ele é um teste que puramente também é uma instrução que é conflitante, porque a partir do momento você faz uma coisa e o paciente faz outra, mas nessa o paciente vai ter que segurar um estímulo na hora que você estiver pedindo para ele fazer. Então é um pouquinho diferente. Você vai falar, muito bem, seu fulano, agora a gente vai trocar. Quando eu bater uma vez, você vai bater uma vez. E você treina as 3 vezes com ele. 1, 2, desculpa. 1, 1, 1. O paciente bate junto com você uma vez. E agora, seu fulano, quando eu bater 2 vezes, o senhor não bate. E aí você vai. Esse é o treinamento. Esse não vale ponto. Você faz 3 vezes com o paciente para ele entender o movimento. E, novamente, aqui você já avalia se ele consegue entender o comando, se ele consegue fazer a parte motora. Então, já temos uma primeira avaliação, mas o que realmente vai pontuar, igual no teste anterior, é a série. Então, eu vou me esconder aqui rapidinho para vocês poderem ver, mas a série vai ser uma série também de números e que você vai bater 1 ou 2 vezes e o paciente vai ter que seguir as suas instruções. Mesma coisa, se não errar 3, se errar 1 ou 2 é 2 pontos, se errar mais de 2 vezes é 1 ponto, e se ele não conseguir, aí é 0. Então, voltamos aqui. Temos o paciente, então, vamos lá juntos. Eu bato como se fosse o examinador e você bate como se fosse o paciente, tá bom? Vamos lá. Desculpa, gente. É um pouquinho bobo quando vocês não estão na minha frente, quando sou eu o computador. Mas tudo bem. Esse é o nosso teste do vai, não vai, que é um teste específico para controle inibitório. Esses são os 2 testes que eles são tanto quanto mais limpos para controle inibitório. Existem outros testes que a gente pode fazer. A gente vai ver na aplicação total da bateria frontal, né? Qual é o outro teste que eu tô falando. Mas por hoje eu acho que se vocês treinarem e aprenderem esse, tá jóia. E eu prometo pra vocês que quando eu estiver aplicando a bateria frontal, quando a gente fizer aula bônus, aí sim eu vou estar com a outra pessoa aprendendo junto comigo, tá bom? Daí pra vocês também não terem que passar por esse momento meio estranho que a gente passou agora. Mas vamos pra frente. Além disso, a gente tem um outro teste que tem no MOCA A, que é um teste de controle inibitório também. O teste do MOCA A, lembrando vocês, ele é um teste do MOCA para pessoas com escolaridade acima de 12 anos. Então, MOCA autoescolaridade. E nesse teste, ele é um pouquinho diferente. Como vocês podem ver aqui, você tem uma série de letras também. E aqui você vai pedir para o paciente se inibir, se controlar, quando ele ouvir a letra A. Então, se ele ouvir a letra A, ele tem que bater a mesa na mão. E se ele ouvir qualquer outra letra, ele não bate. E isso tem letras que parecem com o fonema da letra A. Então, a gente tem letra K no meio, por exemplo, que pode ser uma coisa que pode confundir o paciente. Você também tem série de letras. Vocês podem ver ali no meio que tem A, que também é uma pegadinha para o paciente, para ver se ele vai conseguir continuar perseverando, né? A, mesmo quando você mudar a letra. Então, basicamente é o seguinte. Você pede para o paciente bater a mão quando você falar alguma das palavras. As letras, quando você falar a letra A. As outras letras você fala, você não bate na mão. Se ele errar mais que 2 vezes, aqui pro MOCA ele não pontua. Se ele errar uma vez, a gente vai ser bonzinho. Mas basicamente você vai falando de uma forma pausada, uma letra por segundo, tentando não criar um ritmo para você também não induzir o paciente nem ao acerto nem ao erro. Então começamos assim. Vamos lá, seu fulano, coloca a mão na mesa e vamos começar a bater.
Você começa F, B, A, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, D, E, A, J, A, M, O, F, A, B. Então, ó, se inibe, não pode bater em todas as letras e tem que prestar atenção na hora de bater a letra certa. Atenção e controle inibitório, como sempre, eles vão estar envolvidos um com o outro. Falando de controle inibitório. Vamos passar então para frente para a gente poder falar um pouquinho sobre a abstração. A abstração, você também vai ter testes que você vai usar dentro do FAB. O principal teste dentro do FAB é justamente o primeiro, que é o teste da similaridade. Então, você vai começar perguntando para o paciente de que forma que as coisas são parecidas, começando com o exemplo da banana e da laranja. Então, você pergunta assim, uma forma mais seca, você fala, seu fulano, qual que é a similaridade entre uma banana e uma laranja? Se ele responder de uma forma concreta, ou se ele responder, por exemplo, elas têm sabores diferentes, são de cores diferentes, você vai voltar e vai falar assim, olha, isso que você me falou, seu fulano, é uma diferença. Eu quero que você me diga o que tem de parecido. E você vai reforçando esse conceito para o paciente até você conseguir sair alguma coisa. Se ele falar alguma coisa, por exemplo, assim, são parecidas porque tem casca, são parecidas porque não tem vitamina dentro. Então, você vai voltar e falar, isso mesmo, né? Eles têm isso em comum. Mas, o que mais que eles têm? Tanto a banana quanto a laranja são. E aí, caso não dê certo, aí você vai ter que falar para o paciente, realmente você deixa um 0. Se ele conseguir, você marca o ponto. A bateria breve é um pouquinho diferente dos testes de triagem aqui, viu? Então, beleza. Falamos sobre banana e laranja. Aqui você foi gente boa. Quando você estiver falando dos de baixo, você não vai ser tão legal assim. Você simplesmente vai perguntar qual que é a semelhança, de que maneira eles são parecidos entre uma mesa e uma cadeira, uma tulipa, uma rosa e uma margarida. Se responder da forma assim que coloca essas coisas dentro de um mesmo grupo, ou seja, banana e laranja são frutas, mesa e cadeira são móveis, tulipa, rosa e margarida são flores, é ponto. Quer dizer que está preservada a abstração desse paciente. E se eu responder qualquer outra coisa, seja concreto ou seja diferença, nesse caso, você simplesmente não pontua e não ajuda nas duas últimas. Uma mesa e uma cadeira, são móveis, beleza, 10, ganhou o ponto. Uma mesa e uma cadeira, são de madeira, tá bom. Então, aqui é um pouquinho mais rígido no FAB. De novo, a pontuação. Se tiver 3 corretas, ganhou os 3 pontos. 2 corretas, 2 pontos. Uma correta, um único ponto. E se não conseguir dizer a similaridade entre nenhum deles, 0 pontos. Vocês lembram que eu falei para vocês que essa questão de saber a similaridade das coisas não é uma coisa que altera com o envelhecimento normal? Esse é um teste muito bom para a gente ver isso. E não é só na bateria frontal que a gente vai conseguir ver isso. A gente também vai ver, por exemplo, nos testes de triagem do MOCA-A. O MOCA, ele vai ter uma partezinha que é a partezinha própria de abstração, que aí vai ser um pouquinho diferente no conteúdo, né? A primeira pergunta, banana e laranja, é igual do FAB e também não pontua. Aqui você vai simplesmente usar isso como aprendizado. Aqui você também vai induzir, vai falar assim, banana e laranja. Eles são de cores diferentes. Tá bom, seu fulano? Mas isso é uma diferença. Ou se ele falar de uma forma mais concreta e falar, por exemplo, banana e laranja. Eles tem casca. Você vai falar, não, isso é verdade, seu fulano. Mas o que mais? O que mais que eles têm em comum? Tem alguma coisa maior que coloca eles, que faz com que eles sejam semelhantes? Você vai dando umas dicas meio moles assim, mas para ver se você consegue fazer o paciente entender. Se você passou um momento ali e você viu que não vai, você pode passar para o teste, mas idealmente é fazer o paciente entender ali o que você quer que ele diga. Depois disso, você vai perguntar para o paciente qual a semelhança entre o trem e uma bicicleta, cuja resposta é meio de transportes, e qual que é a semelhança entre um relógio e uma régua, cuja resposta são usados para medição, são instrumentos de medida. Essa similaridade, ela vai pontuar apenas o trem, a bicicleta, o relógio e a régua. A banana e a laranja aqui não pontua. E aqui, da mesma forma, você não pode ficar induzindo o paciente. Você pergunta, se ele responder aqui, o trem e a bicicleta tem roda, você pode até perguntar, tem mais alguma coisa em comum? Mais alguma outra coisa? Mas assim, você não vai fazer a mesma indução que você faz no exemplo. Até porque o trem, a bicicleta, o relógio e a régua aqui são a tua pontuação. É o que você vai deixar anotado para você que o paciente errou ou acertou. E além disso, você tem no MOCA-B também um pouquinho disso. E as
é a mesma coisa do que o mock A, você vai começar explicando a laranja e a banana, da mesma forma que você explicaria se fosse um mock de autoescolaridade, só que as palavras são um pouquinho diferentes. O trem e o barco, o norte e o sul e o tambor e a flauta, instrumentos musicais no caso. Então aqui a gente tem 3 itens, no mock A gente tem 2 itens. As duas partes da bateria, elas vão servir para avaliação de abstração. Mas vocês lembram que eu falei para vocês também que não é só a questão da similaridade que está preservada, mas também a pessoa conhecer os provérbios? E isso de fato é um teste, e é um teste que eu acho muito divertido, que é o teste dos provérbios. Você simplesmente vai chegar para o paciente, esse teste é padronizado, vocês também vão ter em anexo. Qualquer coisa, lembrando vocês, pessoal, que se por algum erro do sistema vocês não estiverem conseguindo abrir os anexos ou as referências não estiverem funcionando, vocês avisam a gente, tá bom? Voltando aqui. Você vai começar a falar para o paciente assim: seu fulano, eu quero que você me explique o sentido desse ditado popular. O ditado popular que eu quero que o senhor me explique é: de grão em grão a galinha enche o papo. O primeiro enunciado é simples assim. Você só vai dizer para o paciente o que você quer que ele faça, sem dica, sem nada. Se ele responder certo, falando assim: aos poucos e com persistência a gente consegue o que a gente quer, que é de verdade o significado abstrato desse provérbio, você vai pontuar um pontinho, que bom, passamos para frente. Se ele errar, responder uma coisa concreta ou simplesmente não conseguir te responder, você vai dar as opções para ele. E nesse caso, as opções são: aos poucos e com paciência tudo se consegue. Na verdade, você vai virar assim, vamos voltar. Você vai virar para o seu fulano e falar: seu fulano, então eu vou te dar opções agora. Você vai me dizer da A, B ou C qual que está certa, qual que é o verdadeiro sentido desse provérbio. Opção A: aos poucos e com paciência tudo se consegue. Opção B: a galinha come um grão de cada vez e fica bem alimentada. Ou opção C: a galinha gosta de milho. Reparem que aqui a opção B e C são opções concretas. E a opção A, que é a opção que mostra que o paciente tem uma abstração preservada. De modo semelhante, quem sai na chuva para se molhar, mais vale um pássaro na mão do que dos dois voando, são os seus próximos testes, são os próximos provérbios. Você também vai perguntar no primeiro momento se o paciente vai deixar ele responder sozinho, né? Seu fulano, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, significa o quê? Ele vai responder para você o significado abstrato, que nesse caso a segurança do certo é melhor do que a dúvida daquilo que pode acontecer, ou é melhor ter certeza de uma coisa do que ter uma coisa que não é certeza, algum significado mais abstrato. Ou se ele responder qualquer coisa concreta, ou se ele responder também qualquer coisa que seja, que ele não saiba, que ele fique na dúvida e não entenda o que você quis dizer, você também vai dar as opções. Você vai falar: fulano, opção A é tal, opção B é tal, opção C é tal. Qual que é o verdadeiro significado desse provérbio? E com isso você consegue também avaliar outra parte da abstração que não é prejudicada no envelhecimento normal e que, se tiver alterada, você vai se preocupar. Então, como avaliar controle inibitório e abstração? As testagens são o vai e não vai, instruções conflitantes e série de letras para controle inibitório, e o teste de similaridades e interpretação de provérbios para abstração. Aqui nós terminamos de ver o lobo frontal. Então, a gente ainda vai ver bateria breve, a gente vai ver o MoCA, o Mini-Menton sendo aplicados de forma isolada, e a gente vai rever esses conceitos. Mas essas 3 primeiras aulas, elas já dão condições de você avaliar as funções do lobo frontal, as funções superiores cognitivas, claro, que não são motoras, do seu paciente. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre memória episódica. E já que vocês pediram, tivemos uma aluna muito querida, inclusive, que pediu por essa aula, a gente vai adiantar essa aula e fazer com que ela saia no meio do feriado, no dia 1º/6. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me mandam mensagem. Se vocês tiverem com algum problema de anexo, alguma coisa assim, vocês também avisam a gente. A gente está disponível tanto pelo e-mail, que vocês podem enviar direto as dúvidas, direto os problemas técnicos, ou vocês podem deixar pra gente aqui os comentários embaixo. Qualquer coisa que vocês, a gente está à disposição. E lembrando que esse é um curso vivo, esse é um curso que está sendo feito conforme vocês estão perguntando e dando sugestões. Por isso, se vocês tiverem alguma outra sugestão ou alguma outra dúvida, vocês podem avisar que a gente vai fazer o máximo possível para responder o mais claro possível ou até fazer uma aula bônus. Então tá certo, pessoal. Tchau pra vocês e tenham uma boa semana.